Fique agora com Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos e amigas da Rádio TV Fraternal, muito bem-vindos a mais um capítulo do Lições Fraternais, fazendo a leitura do livro Religião dos Espíritos. Chegamos hoje no capítulo 49. Antes, dando aquele recadinho básico, deixa seu like aí no vídeo. E mais, se você conhece a Rádio TV Fraternal aqui pelo YouTube, saiba também que ela está disponível em todas as mídias sociais, né? Aqui no vídeo vai aparecer para você aí o site da Rádio TV Fraternal. Dá uma passeada lá no site, porque não tem só o programa Lições Fraternais, tem palestras, tem outros programas, tem música boa. Então, assim, tem mensagens, dá uma passeada por lá, vários textos espíritas, que certamente ali vai ter algum texto, alguma palestra, algum programa que vai trazer a resposta para aquela sua dúvida, aquele questionamento que te perturba, ou aquilo que não faz sentido para você. Talvez em um texto, uma palestra, um programa tenha isso como um acalento para o seu tormento ali, que fica te perguntando, fica te questionando sobre isso e às vezes está ali. Ou até mesmo um conforto para si mesmo ou para um amigo. Então compartilha, né? A Rádio TV Fraternal, como eu disse, está em todas as mídias sociais para facilitar o seu acompanhamento e a divulgação da doutrina espírita nos ensinos de Jesus. Combinados? Então vamos para a leitura do capítulo 49, O Homem Bom. Conta-se que Jesus, após narrar a parábola do bom samaritano, foi novamente interpelado pelo doutor da lei que, alegando não lhe haver compreendido integralmente a lição, perguntou sutil: Mestre, que farei para ser considerado um homem bom? Evidenciando a paciência admirável, o Senhor respondeu: Imagina-te vitimado por mudez, que te iniba a manifestação do verbo escorreito, e pensa quão grato te mostrarias ao companheiro que falasse por ti a palavra encarcerada na boca. Imagina-te de olhos mortos pela enfermidade irremediável e lembra a alegria da caminhada, ante as mãos que te estendessem ao passo incerto, garantindo-te a segurança. Imagina-te caído e desfalecente, na via pública, e preliba o teu consolo nos braços que te oferecessem amparo, sem qualquer desrespeito para com os teus sofrimentos. Imagina-te tocado por moléstia contagiosa e reflete no contentamento que te iluminaria o coração, perante a visita do amigo que te fosse levar alguns minutos de solidariedade. Imagina-te no cárcere, padecendo a incompreensão do mundo, e recorda como te edificaria o gesto de coragem do irmão que te buscasse testemunhar entendimento. Imagina-te sem pão no lar, arrostando amargura e escassez, e raciocina sobre a felicidade que te apareceria de súbito no amparo daqueles que te levassem leve migalha de auxílio, sem perguntar por teu modo de crer e sem te exigir exames de consciência. Imagina-te em erro, sob o sarcasmo de muitos, e mentaliza o bálsamo com que te acalmarias diante da indulgência dos que te desculpassem a falta, alentando-te o recomeço. Imagina-te fatigado e intemperante e observa quão reconhecido ficaria para com todos os que te ofertassem a oração do silêncio e a frase de simpatia. Em seguida, ao intervalo espontâneo, indagou-lhe o divino amigo: Em teu parecer, quais teriam sido os homens bons nessas circunstâncias? Os que usassem de compreensão e misericórdia para comigo, explicou o interlocutor. Então, repetiu Jesus com bondade, segue adiante e faze também o mesmo. Esse texto aqui está relacionado com o Livro dos Espíritos, na questão 918, que Allan Kardec fez a seguinte pergunta: por qual indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita? E a resposta: o espírito prova a sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Veja só, na semana passada nós dissemos sobre o suicídio, que é o maior crime que pode cometer contra a lei divina, e agora ele está falando o quê? O homem bom. Aquele que faz o quê? Aquele que cumpre as leis divinas na sua totalidade. Aquele que exerce o quê? Conforme o texto que nós lemos. Exerce todo o amor que Jesus ensinou na sua passagem terrena aqui conosco. A caridade, a tolerância, a indulgência. Veja que Jesus, que nesse texto, nessa
nesse conto que Emmanuel nos traz, ele traz inúmeras situações pelas quais ele nos coloca na dificuldade e como gostaríamos de ser atendidos. Ele nos coloca, Jesus coloca, na verdade, não Emmanuel, mas Emmanuel narra, Jesus nos coloca nas dificuldades e como que nós gostaríamos de ser auxiliados. Nos coloca perante de situações difíceis e como nós gostaríamos de ser resgatados dessa situação. Então ele fala de indulgência, ele fala de caridade, ele fala de tolerância, ele fala de paciência, ele fala de um monte de situações das quais nós gostamos que sejam usadas para conosco. E aí ele retorna a pergunta para aquele que perguntou a Jesus, de que maneira? Nessas situações, você não gostaria de ser atendido, auxiliado, amparado, resgatado dessas maneiras, dessas formas? Você não gostaria de ser tolerado? Você não gostaria de que fossem pacientes com você? Você não gostaria que fossem, que te perdoassem? E aí a resposta é óbvia, claro. Então, é a lição básica que a gente fala em toda nossa conversa aqui, semanal. Não faça para o outro o que você não gostaria que te fizessem. Por quê? É aqui que eu vou compreender a compaixão. E o que vai significar compaixão? É a capacidade de compreender o estado emocional do outro. Traduzindo em miúdos, o que dói em mim pode doer em você. Não é verdade? Aquele sentimento ruim que pode me afetar, que pode me magoar, me chatear, pode magoar, chatear você também. Então, que eu não faça aquela atitude, que não use aquela palavra, que eu não use daquela maneira para eu não magoar, não chatear o outro da mesma forma que eu também não quero que façam isso comigo. É nesse sentido que ele está explicando aqui. Então, essa compaixão é se compadecer com o outro, saber que o que dói no outro também dói em mim e vice-versa. Aqui ele está nos ensinando que eu devo auxiliar o próximo indistinto de quem seja. E quem é o próximo? O próximo é aquele que convive comigo, o próximo é aquele meu familiar difícil, o próximo é aquele que trabalha comigo, o próximo é aquele que estuda comigo, o próximo é aquele que cruza o meu caminho na rua. Por quê? Ele está falando do homem bom. E aí a gente vai lembrar daquela lição que a gente já viu aqui, no capítulo do Evangelho, no capítulo 17, o item 3, o homem de bem, que ele ensina lá, o que ele vai falar? Todos o que compõem os requisitos que preenchem o homem de bem. E quais são esses requisitos? Né? Ele cumpre a justiça divina. O que quer dizer com isso? Ele sabe que a lei maior e melhor que existe é a lei de Deus. Não adianta eu buscar a justiça pelas próprias mãos. Não adianta eu querer fazer a minha justiça, porque quem falou que eu estou certo? Quem falou que a minha justiça é a mais correta? É claro que a gente precisa de legislação. A partir de 2 pessoas nós já precisamos editar regras. Olha, faça aqui, faça dessa forma, isso é natural. Mas quando a gente vai falar de punir o outro, de uma punição mais severa, e a gente vai ver lições para a semana que vem que vão falar exatamente disso também, e a gente vai aprofundar nesse tema, a gente vai percebendo o quê? Que compete a Deus. Ah, mas ele me prejudicou. O problema é dele. O débito desse prejuízo que ele causou vai para a conta dele. Então, é nesse sentido, vou compreendendo a justiça divina. Ele vai falando o que também? Cumpre a lei do amor, que é o que Jesus sempre falou. Através de que maneira? Sendo paciente, sendo tolerante, sendo indulgente. O que é indulgência? Nós já estudamos aqui também. É tolerar os erros alheios, é suportar os erros alheios. Por quê? Porque eu também erro. Né? E, além de tudo, ele cumpre a lei, o homem de bem cumpre a lei da caridade. Porque ele é benevolente, ele faz o bem ao próximo. E quem é o próximo? Como nós acabamos de narrar aqui, como nós acabamos de dizer. Então, tudo isso vai compondo o homem de bem e vai fazendo o quê? A evolução dele acontecer. Vai se tornando, como a gente diz, uma pessoa mais leve. Leve por conta do quê? Da compreensão que ele tem da vida, que a vida não cessa, que a vida continua. E isso vai fazer com que ele evolua, com que nós possamos evoluir. Como ele disse no exemplo do texto, nós também não gostaríamos de receber tudo aquilo, né, que nos fosse feito. Então, por que eu não fazer pelo próximo? Essa é sempre a reflexão que vai ficar nos nossos estudos. E, mais do que isso, por que não começar a executá-las? Como diz na prece de Francisco de Assis, é amando que eu serei amado. Ou seja, eu dando amor
para eu receber amor. É eu perdoando para eu ser perdoado, porque aí eu vou compreendendo o valor desse amor, o valor desse perdão, o valor de toda essa tolerância, de tudo isso que a gente falou, que são o quê? São esses sentimentos que devo trabalhar eles no quê? Na benemerência, ou seja, no bem para o próximo, que vai reverter em bem para mim mesmo. E aí? Concorda com essa reflexão? Compreendeu bem esse tema do homem bom que fala aqui no texto de hoje? Eu vou ficando por aqui, mas na semana que vem a gente se vê. Um grande abraço. Até lá. Tchau. Você assistiu Lições Fraternais com Daniel Segredo, mais um programa da Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.